Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos. Começando então mais um episódio do podcast Donas do Negócio, edição 2026. Esse projeto que traz a força do empreendedorismo feminino aqui da nossa região é uma realização do Grupo Tribuna e tem o apoio institucional da Prefeitura de Santos. E nesse episódio eu recebo mais duas mulheres que fazem parte dessa edição. Thelma Rodrigues, advogada, que já foi dona e está voltando, né? Seja bem-vinda, Thelma. Porque foi muito bom, foi assim um bom começo, sabe, para relações, como a gente fala, advogados até essa, relações de trabalho, foi um network muito bom. E estou voltando aí com um novo projeto que nós vamos falar. Prazer ter você aqui. Queria estar em todos, só que o meu tempo, estava aqui comentando com ela, é uma ponte um pouquinho longe, mas se eu pudesse eu participava de todos. Maravilha. E temos aqui também participando desta edição, primeira vez no Donas do Negócio, Thaís Conte, que vai também contar a empresa dela. Tem outros sócios aí, mas é um assunto muito interessante. Seja bem-vinda, Thaís. Prazer estar aqui, estou muito feliz, quero compartilhar um pouquinho da nossa história, mas principalmente aprender, né? Aprender mais ainda com vocês. Todas as donas que passam por aqui pelo podcast falam sobre isso, sobre o quanto tem de troca dentro desse projeto, o quanto se inspiram, o quanto aprendem também com a história da outra mulher que está próxima, né? Mas eu quero começar perguntando da história de vocês. Pode ser a Thelma? Claro. Vai lá, Thelma. Como é que começou? Como é que surgiu? Eu vou falar assim, primeiro as mais experientes. A idade é um assunto que a gente não precisa falar aqui. Conta um pouquinho da tua trajetória, como é que foi? Eu já comecei cedo, né? Já queria fazer direito, advogar. Sempre achei muito bacana, né? Você poder trabalhar com os direitos, entender como funciona esse sistema. E a gente vê tanta injustiça, né, no nosso país. Então, a gente começa com aquele desejo. E foi assim, né? Ingressei na faculdade. Foi a tua primeira escolha? A minha primeira escolha. Com 18 aninhos, já estava lá, tal. Já toda sabia sonhadora, você já achando sabia que ia mudar o mundo. Ser uma advogada. Tudo aquilo. Era aquela sonhadora mesmo. Sabe aquela menina sonhadora que... Enfim, muito assim, já pelo meu pai, que tem que estudar. Então, já vim já sonhando, advogar, vou fazer aquelas coisas de sonho já. E fui fazer direito, né, com 18, aqui na nossa querida... Na minha época, só tinha a Faculdade Católica de Santos, né? Então, eu fiz aqui na Católica. Aí me formei, como todo advogado, você já sai assim... Você vai ter que empreender, minha querida, não tem outra saída. Ou você vai para concurso. Algo assim que eu até pensei, mas não era aquela... Né? Eu sempre achei que eu queria montar o meu escritório, mas naquela época nem se falava em empreender, né? Sim. Porque a advocacia nada mais é do que você empreender. Você abrir teu escritório, manter teu negócio E foi assim. E aí eu fui começando, né? Como todos aí, pequenininha, montei um escritório... E tal, e naquela, fazer cartela de cliente, você, né? Porque além de você também ter que lidar com o público, porque o empreendedorismo, ele tem muitas vezes, assim, o glamour, você tá advogado, você tem seu escritório e tal, doutora. Porém, você tem o ônus do negócio, que é você manter toda, né? Que até hoje, né? Mas... tem valido muito a pena, estou aí caminhando há 30 anos já na advocacia. Ô, Thelma, lá no comecinho você já sabia qual área do direito você Então, eu também atuar? já tinha visualizado, porque não vou ser assim meio preconceituosa, mas família, gente, mas família era muito problema e tal, fazendo aqueles estágios, depois criminal, falei, não, criminal, aí não vai dar. E aí eu sempre me encantei mais pela área do trabalho, porque eu achava que era muito bom você estar ali batalhando pelos direitos das pessoas. Não, mas não pagaram isso. Mas ele fez. E na minha época ainda tinha aquela questão de Cubatão, aquele polo industrial que fervia. Inclusive, eu trabalhei nessa época nas empresas, fazia reclamada. Você começou a tua carreira em Cubatão? Comecei em Cubatão, eu fazia uma empresa em Cubatão, que nem existe mais, né? Fazia lá todos os interesses. Trabalhei na Terracom também, trabalhei. Então, fui fazendo essas empresas, conhecendo. E também fui fazendo, aprendendo o empregado lado do trabalhador.
E aí fui também fazendo trabalhador, fui fazendo... E aí o direito do trabalho em si, né? Porque eu acho que tem que ser igual para todos. Claro. Não é porque você é patrão, você tem que pagar mais, e não é porque você é empregado, você tem que receber menos. Né? Nós vivemos numa sociedade que ela tem que ser justa e igual para todos. Mas eu vou falar um pouquinho menos, que você já viu que eu falo. Vou deixar a Thaís. Vou deixar a Thaís. Não. É legal demais ouvir a história das pessoas, né? Mas a sua história também tem coisas bem interessantes, né, Thaís? Hoje a tua empresa o segmento de atuação, cidadania europeia, imóveis no exterior, advocacia para direito familiar internacional e direito aéreo. Porém, eu conheci uma Thaís que foi nutricionista. E foi legal, né? Porque no primeiro evento aqui do Donas do Negócio, quando eu subi no palco, não era, na verdade, para eu estar aqui, né? Quem estaria aqui representando a nossa empresa seria a doutora Luísa, minha sócia, mas ela tá estruturando uma parte da nossa empresa lá na Itália. Eu falei, então eu vou. E aí eu subi no palco do Donas falando, eu sei que vocês me conhecem como nutricionista, mas aqui eu quero apresentar a minha empresa de Direito Internacional e Serviços Globais. Hoje a gente tem um ecossistema de empresas que a gente oferece todo e qualquer tipo de solução global para a família. Então, se você quer comprar um imóvel fora, se você quer tirar sua cidadania europeia, se você quer abrir uma conta na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, qualquer coisa nesse sentido, se você teve algum prejuízo com companhia aérea, a gente te defende, e aí vira, de fato, um ecossistema de soluções, porque um cliente, ele vai tendo várias necessidades ao longo da vida, né? Então, intercâmbio para o filho, enfim, tudo que a gente pode fazer aí por esse cliente que é da família global, a gente faz dando essas soluções jurídicas e estratégicas. O que isso tem a ver com a nutrição, não é mesmo? Como que surgiu essa história? Por que do nada? Bom, eu sou casada com um advogado, especialista em direito internacional. Comecei a minha carreira querendo fazer medicina, muito pela minha infância, que foi difícil, sempre tive minha família, muitos problemas financeiros, então eu sabia que eu precisava ganhar dinheiro e estabilizar minha mãe, aposentar minha mãe. E eu gostava muito de cuidar de pessoas, então o que eu pensei? Bom, o que dá dinheiro e cuida de pessoas? Medicina. E aí comecei a estudar no ensino médio, me dediquei muito a isso, até que uma vez fui em uma nutricionista com 18 anos. E falei, poxa, isso é mais legal que a medicina, porque eu vou cuidar das pessoas, eu vou atender, eu vou cuidar da saúde delas e eu não vou precisar ver sangue, porque o meu problema era esse, né? Você até comentou da Mitra, minha cunhada, médica, então é aquele negócio, ela vai lá, fura, rasga e eu não gosto do sangue. E aí, então, eu prestei Unifesp aqui em Santos, né, pra nutrição, entrei e comecei a estudar muito nesse segmento, sabendo que eu já tinha que sair da faculdade ganhando algum dinheiro, tendo a minha cartela de clientes, isso lá 2011, né, 2010, 2011. Na faculdade, você já tinha essa consciência que você já tinha que sair dali dentro do mercado de trabalho? Porque assim, o que eu pensava, né? Minha mãe, poxa, mãe solteira, criou 3 filhos, mesmo eu fazia uma faculdade pública, mas tinha todos os gastos, né? A gente que é mãe sabe. Sim, claro. E aí eu pensei, bom, eu tenho que sair da faculdade já ganhando meu dinheirinho. Como que eu vou fazer isso? Tendo já clientes. E na época, estava começando a se falar de redes sociais. Eu tinha um blog, né? E aí eu comecei a compartilhar muito do estilo de vida, porque eu gostava muito, eu me apaixonei, de fato, pela nutrição. Eu sou entusiasta da nutrição até hoje. Mais como hobby hoje, né? Mas ainda sou. E aí eu falei, bom, eu vou começar a publicar, as pessoas vão me conhecer. Isso lá em 2010, quando tudo era mato, ninguém nem sabia que era Instagram. As pessoas vão me conhecer, vão gostar ali do meu trabalho, vão se conectar comigo e aí eu já vou ter clientes. E de ter feito, fiz bem, sem a estratégia que hoje a gente domina, que a gente entende sobre mídias sociais, né? Sobre growth e tal, crescimento. Eu acho que pensar naquela época tava tudo ainda começando, né, Thaís? E por estar começando, isso é muito interessante, né? Hoje eu sou CMO do grupo, então eu faço toda a estratégia de marketing das empresas. E por estar começando, era muito mais genuíno, era muito mais verdadeiro. Não tinha tanto aquela... A tal da estratégia mesmo por detrás. Né? A fórmula. Então, eu fazia de fato assim, quero compartilhar, se as pessoas gostarem, elas se conectam a mim, se elas não gostarem, tá tudo bem. Fiz isso durante 4, 5 anos ali da faculdade. E aí, quando eu me formei, eu já me formei assim, com lista de espera de pacientes. Isso foi muito legal.
E aí eu já estava estudando, já fazia pós-graduação no meio da faculdade, sempre também, como eu já disse, fui muito entusiasta da nutrição e fiz toda a minha carreira em cima disso. Então foram 10 anos atuando na área da nutrição, foram, sei lá, 10 mil pacientes, e aí eu fiz cursos online, fui para o marketing digital, né, com os lançamentos, montei a nossa clínica aqui em Santos, junto com a Mitra. Sim, você tinha uma carreira super estruturada na nutrição. Super, nossa, foi assim, foi uma baita conquista, assim, tenho bastante orgulho. Mas eu nunca fui uma pessoa, todo mundo pensa ao contrário, né, mas eu nunca fui uma pessoa do palco. Então, o negócio de me expor, de estar na frente, né, É muito curioso você falar isso. É muito curioso. Porque eu acho que como a gente te acompanhava pela internet, a gente tem essa visão de que você é realmente a pessoa que quer estar ali, né? Sim, isso é legal. Porque eu acho que quando a gente fala de exposição nas redes sociais, tem a pessoa que quer estar ali e se torna, inclusive, mais genuíno, é como um talento. Eu canto, eu gosto de cantar e eu tenho talento para cantar, vamos supor. Não que eu tenha, né? Mas existe essa pessoa e ela pode ganhar dinheiro com isso. Eu sempre fui o inverso. Eu sabia que aquilo era uma necessidade para eu ter aquisição de clientes, então eu o fazia, só que isso me gerava algumas questões pessoais mesmo, né, de não querer sempre estar ali. Não tenho essa veia mais artística. E aí fiquei assim durante 10 anos, mas nossa, não me arrependo de absolutamente nada. Quando foi 2021 para 2022, meu marido fazendo uma transição de carreira também, desfazendo uma sociedade, sabendo da minha bagagem em marketing, em gestão já, ele falou, olha, eu tenho um negócio aqui, eu acho que isso vai dar muito certo, mas eu preciso que você seja de fato a minha sócia, né? Ele até brinca, não só sócia de vida, mas sócia no negócio mesmo e que você toque todo o back-office. Me senti meio desafiada, mas falei, bom, vambora. E aí o negócio cresceu exponencialmente, assim, às vezes... E nesse período você ainda atuava, continuava com a nutrição? Eu fiquei de 2021 até 2024 atuando nos 2 negócios. Teve época que eu tava, assim, gerindo 4 empresas diferentes de segmentos, 6, né? Pensando no ecossistema. Diferente. Totalmente. Então, eu saí... E é engraçado, porque eu perdi a mania há pouco tempo. Porque eu falava assim, não, o paciente... Mas eu tava falando do cliente de direito. E voltava pro paciente e falava, não, mas o cliente... Então, eu tinha essa dificuldade. Então, eu fiquei 3 anos fazendo essas 2 funções aí, né? Várias. Até que eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, a gente já entendia que eu ia precisar ter mais tempo com o B, nosso filho... Eu falei, não, agora é hora de eu realmente encerrar o ciclo, porque a nutrição, eu era o pilar central, né? Sem mim, nada funcionava. E já no nosso grupo de negócios, eu sou uma pecinha da engrenagem. Claro que, né, a gente faz muito lá, mas eu sou uma pecinha da engrenagem e todo mundo funciona muito bem sem mim. Então, eu achei que seria a opção de fechar o ciclo com chave de ouro. E aí, essa é a minha história. E foi tranquilo fazer essa virada de chave? Foi mais do que eu pensava, porque eu me preparei muito tempo para isso, foram 3 anos. E meu filho me trouxe muito o real conceito de prioridade, assim, sabe? Tipo, não, ele é a minha prioridade na vida, todo o resto eu vou lidar bem. Então, terapia ajuda muito, meu marido, nossa, foi parceiraço. Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Minha própria família, né? Porque as pessoas vinham te falando, você vai abandonar a nutrição? Como assim você vai abandonar uma carreira? Você é uma das 10 melhores nutricionistas do Brasil? Como assim? Foi difícil, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Hoje eu me sinto muito mais útil servindo aos meus colaboradores e ajudando eles a crescerem e desenvolverem a nossa empresa do que antigamente, apesar de ter contribuído na vida e no bem-estar de muita gente, né? Legal, um ato de muita coragem também, né? Ciclo. Eu queria falar um pouco agora sobre os negócios de vocês, né? Volto aqui na Thelma. A Thelma está há 35 anos no mercado. Uau. Eu acho que você passou por muitas... renovações, até dentro da tua própria área, direito. Direito tem algumas restrições também, até em relação à divulgação. Como é que você... Muito, bastante. Né, hoje nem tanto, viu? Porque Mas hoje tem muita rede social ajudando. Sim. E aí o pessoal faz muita propaganda, mídia, enfim, para conhecer o trabalho. São muitos profissionais.
Mas eu também sempre pensei, sabe, que tem sol para todo mundo, sabe? Eu só na minha carreira desses 30 anos aí, eu sempre coloquei que é consequência do teu trabalho. Total. Por exemplo, na minha época não tinha mídia. Como é que se fazia? Era o boca a boca. Olha, aquela advogada resolveu meu problema. Né, tinha panfleto, cartãozinho. Olha, mas a advogada não tinha nada de panfleto. Cartão até tinha aquele cartão de visita. Mesmo. Mas é o boca a boca. Aquele cliente deu certo, ele vai indicar outro, que vai indicar outro. Aquela tua rotina, né, que muitos não querem. Sim, aquela rotina de você estar lá no teu escritório, atendendo a tua clientela. E assim foi. Né? Graças a Deus, fui bem sucedida na minha advocacia, tenho uma cartela boa também, mais aí de 5 mil processos, clientes, né? Não estou milionária, não sou como o pessoal brinca, é dona do negócio, não são mulheres ricas, né? A gente tem que trabalhar e trabalhar muito, eu ainda brinco hoje. Agora eu tô até mais depois. E eu ainda arrumei um marido que mora no Canadá, estava aqui comentando com ela, tem os gêmeos, imagina. Então é tudo ao mesmo tempo. Eu gosto muito também já de fazer comentário, o pessoal sempre me chama. A gente já estava brincando, tem muita amizade com apresentador, TV, aí eu vou, faço isso, sempre gostei. Mas, minha rotina é tipo 6 horas da manhã, tô levantando 7, tô lá, deixa a criançada. Então a gente tem que fazer. E nessa advocacia, agora, né, de uns 3 anos para cá, onde eu estou agora, está completando 100 anos, que é o Sindicato dos Gráficos. Aí o que eu mudei um pouco, né? Que eu sempre gostei muito de coisas antigas, de peças e tal. E o sindicato tinha umas máquinas, ainda tem. Cheguei aqui na tribuna, aqui na porta também tem as máquinas. Sim. Que eles falam. Falei, gente, olha isso, vamos levar lá para o nosso museu. E a gente está inaugurando o Museu dos Gráficos, que é no sindicato, na Bittencourt. Eu entrei nesse projeto também. Aí a gente começou a pegar fotos, máquinas, algumas doações. E sabe como é? O museu também é uma grana, porque você pensava, vou entrar, né? Você entra com nome, você entra com capital, mas é muito oneroso. E a gente está começando nesse trabalho, né? Até porque eu já tinha participado do Donas falando, e aí esse ano eu vim com o museu, falando para o pessoal visitar, conhecer lá, é muito bacana. E a ideia surgiu exatamente disso, desse minha paixão pelo trabalho. E essa categoria que eu advogo, ainda trabalho, né, no Sindicato dos Gráficos, que eu falei, nossa, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, até que também eles visitem, eles se sintam parte. E aí eles estão lá, a gente fez foto do mais antigo, sabe? Para você poder... E hoje é um projeto novo que a gente está começando e vamos ver. Mas não é fácil, viu? Não é fácil, é luta, é que nem eu falo para ela, é aquela rotina mesmo. A gente sempre fala, eu entrevistando até as participantes, né, o ano passado também, os desafios são bem parecidos, né? Independente do negócio, tem a questão da gestão do tempo, a questão da liderança, a questão de você delegar. Sim. Porque nós, além, né, estamos à frente de negócios, mas somos esposas, somos mães. Então, como é que a gente faz a gestão? Dar conta de tudo, a gente nunca vai dar, né, gente? Sim. Não tem como. E você sempre acha que não dá, né? Você sempre acha, eu faltei na... Ai, não, mas é assim, eu acho que... Quando perguntam, né, como é que você dá conta de tudo? Não dou, gente, não dou. Eu dou conta de algumas coisas. Cada semana é uma coisa que a gente prioriza. E no fundo o importante é você olhar para trás e ver que, nossa, eu hoje fiz minha missão, Deus, sabe? Eu fiz o que eu gostava, tive meus filhos que eu sonhava e eu estou muito satisfeita. E o que Deus me der agora vai ser... Bem, só que a gente nunca está satisfeito, quer mais, quer fazer isso, Mas, assim, eu me sinto, assim, bem completa. E é o que eu falei, agora é a gente manter o nosso trabalho, sonhos que a gente sempre tem que realizar, você sempre tem alguma coisa para... Eu acho que pensar nesse próximo passo também é o que mantém vivo o que a gente está fazendo. A gente vai falar sobre o futuro daqui a pouquinho, mas, Thaís, fala um pouquinho mais do teu negócio, porque você tem outros sócios também, e é algo bem específico, né? Conta pra gente um pouco quais são os serviços. Legal. Bom, então, como eu falei, né, a gente começou com isso, com esse projeto em 2021, só eu e meu marido, e aí entendendo um pouco já do marketing digital que eu entendia e tendo gente muito boa por perto, a gente
cresceu muito rápido, como eu disse, e a gente foi entendendo que o nosso cliente, ele não tinha só a necessidade da cidadania em si, né? Porque hoje somos 30 milhões de ítalo-descendentes, então é realmente um grupo de pessoas muito interessado nisso. E aí a gente foi entendendo que eles tinham várias outras necessidades e várias outras possibilidades de solução. E aí A empresa começou com a questão dos vistos e cidadanias e foi expandindo. Foi expandindo. Legal. Porque aí a gente foi plugando essas soluções no nosso grupo. Hoje, o nosso diferencial competitivo é que a gente tem hubs, né? Que são grandes centros. Então, a gente tem um bom centro de marketing, a gente tem uma agência dentro do nosso grupo, a gente tem um bom hub jurídico, então, juristas italianos, internacionais, muitos advogados brasileiros. E a gente começou a entender que a gente ia ser a ponte entre o cliente e a solução que ele precisava. Mas isso não foi do nada, né? E eu falo que empreender é justamente isso, é você resolver problemas. Você é empreendedora. Todo mundo é empreendedor em um momento da vida porque resolve problemas. Seja você um CLT lá que tem o seu salário, mas você está todos os dias empreendendo para dar conta da tua casa, para dar conta dos seus filhos. Isso é empreender. E mesmo na própria empresa, às Total. vezes, né? Total. A gente tem um projeto da empresa que chama Empreender Dentro de Casa, porque às vezes a gente fala assim, poxa, como que eu vou reter um talento aqui, né? Um gestor, um coordenador ou alguém que eu quero fazer crescer, ele vai empreender fora. Não, dá para empreender dentro de casa e, de novo, plugar essas outras soluções, esses outros projetos. Então, para mim, empreendedorismo é a gente resolver problemas todos os dias. E como eu tenho 10 anos de profissão na área da saúde, que eu só resolvia problemas o tempo inteiro, né? A gente acha que não tem uma ligação, mas total, aí tem total, sim, né? Total. Para mim, assim, é isso. A gente sempre fala para os nossos colaboradores. O cliente, ele tá no centro e a primeira pergunta que a gente faz para ele é: como que eu posso te ajudar, de fato? Como que eu posso resolver o teu problema? Daí, você pode vender até café para ele, se você quiser. Você vende qualquer coisa. Se ele estiver precisando de café, é o problema que ele tem hoje e você vai solucionar. Maravilha. E aí falando, né, sobre o projeto do Donas, mas antes de falar sobre o projeto, falamos sobre os desafios de empreender, ser uma mulher à frente de uma empresa. Gestão de tempo. Thelma tá com uma criança aqui nos bastidores, não é? Achei o máximo. Hoje ela chegou com os gêmeos que o Maria. Eu adoro esse caos gostoso. Como é que vocês... Bia, já cheguei, tô aqui embaixo, né? Eles estão... Calma, gente, vamos, mas hoje... Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? A Thaís também disse que foi mãe recentemente, né? Como que é para vocês? Isso facilita? Te impulsionou, te deu mais forças? Como é que para vocês a maternidade representou dentro do negócio? Olha, para mim é sonho realizado, porque eu sempre quis ser mãe. Eu queria 4, mas Deus só me deu 2. Dá mais tempo, acabou o meu tempo. Eram só 2 mesmo. Mas infelizmente acontece o que eu ainda comentei com a Thaís aqui um pouquinho antes. O que acontece? Acaba que você... agora você é mãe, você precisa cuidar do filho, você... Falei, não, porque minhas contas vão vencer, eu não dependo do meu marido, eu tenho que pagar minhas contas e eu vou ter que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E graças a Deus já veio toda essa questão, processos online, né? Que a gente consegue fazer tudo. Inclusive, meu marido, ele é canadense, então, ele tá lá, eu tô aqui, eu tô resolvendo daqui, quando eu tô lá, eu tô resolvendo de lá, eu tô resolvendo. Como que fica esse vai? A gente tá sempre na ponte. Eu tô sempre adiantando tudo, porque agora quinta-feira a gente tá indo para Montreal. Aí a gente... Então, é sempre essa ponte aí constantemente. Mas, é o que eu te falei, hoje, essa questão de você ter tudo online é muito bom. Sim. Você faz videoconferência, você faz tudo. Então, essa questão eu resolvi, e quando veio os meus gêmeos... são gêmeos. A gente já tava nessa... Não que eu estivesse lá na maternidade já trabalhando, porque às vezes tem mulher que acontece, né? Tá lá na maternidade, ela lá, viu? Não falei? Tá lá amamentando. Não, espera aí. Não, eu ainda me dei esse tempo, né? Porque foram 2, não dava. Não, e nenhum dá. Eu não sugiro pra ninguém, na verdade. A gente acha que faz uma loucura. Ela conseguiu, mas não. Com gêmeos eu peguei, falei, bom, agora peraí, deixa eu só me situar. E aí...
3 meses no máximo. Antes eu já estava ali olhando, passando, me comunicando. Depois de 4 meses, apesar de liberal, eu mesma me dei meu salário maternidade lá. De 4, vou fazer como todas as mulheres têm direito. Eu também dei esse tempo, deleguei, né? São advocacia, tudo. É muito parceria, né? Então, a gente tem o que é o bom disso, né? Do empreendedor, de você fazer, porque o advogado, o outro não é teu empregado, eu estou dividindo com ele, eu estou pagando para ele e a gente está todo mundo ganhando, eu não estou perdendo os meus clientes nem o meu trabalho. Então, foi assim, não foi fácil. Não foi fácil. Nunca é, né? Nunca é, tem dias que a gente quer, sei lá. Né? Qual a idade dos teus gêmeos? 7, já vão em janeiro, 17 de janeiro, 8. Não é fácil, a gente está falando aqui, né? Não é fácil, mas eu acho que é mais motivação, né? Porque você vê, aí eles, mamãe faz isso. Outro dia, o pessoal chama às vezes de doutora, mas quem já está na nossa intimidade fala Thelma. Sim. Aí ele, mas o seu nome é doutora? Não é? Não. Aí você explica. Mas, ao mesmo tempo, é legal porque a criança vê que, minha mãe trabalha, eu quero que minha filha trabalhe. Né? Eu acho que o maior exemplo, que a gente até falando da educação dos filhos, hoje em dia que está uma loucura, o teu filho vê você trabalhando, né, vivendo dignamente e tal, eu acho que é o exemplo que a gente pode dar para eles. Não é herança, né, de dinheiro. Isso também é lógico, se você tem. Mas eu acho que a herança, o legado que você vai deixar para eles é isso. Olha, minha mãe trabalhou, eu vi minha mãe fazer aquilo. Para mim é um orgulho quando meu filho fala, eu vi mãe, a senhora fez aquilo. Doutor, eu acho que eu me orgulho disso. Então, para mim é um orgulho, acho que dá para conciliar tudo. Tem que querer. É querer, é se levantar e querer. Pronto, vai dar e tem que dar. Thaís, você falou que a questão da maternidade foi decisiva também, né? Nessa questão da... Total. Como é que é isso para você? É motivo de muita terapia ainda, né? Meu bebê tá com quase 2 anos. Eu costumo dizer que, assim, nasce uma mãe, nascem diversas culpas. Diversas culpas. E eu acho que o principal é... que a gente que quer ter muito controle de tudo. Então, eu tive o B com 32 para 33 e eu trabalho desde os 14. E eu sempre fui a que controlava tudo. E aí, quando chega a maternidade, você fala, não, é só mais um acessório aqui, que vai dar tudo certo. Só que não é bem assim, porque você deixa de ser o centro do mundo, que você era ali controlando e manejando tudo, e passa a ser um bebezinho que precisa de você 24 horas por dia. Então, que não é nada controlável, né? Zero. Não tem manual de instruções. E aí que vem o principal ponto, que é zero controlável. Você acha que tá fazendo certo, você tá fazendo o completo oposto. Então, assim, o meu puerpério foi bem difícil, a amamentação, pra mim, nos primeiros meses foi bem difícil. Ele é APLV, né? Então, ele teve muitas alergias, noites e noites sem dormir. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falo que quando o seu bebê nasce, a mulher que você era antes morre completamente. E você vive um luto durante os primeiros meses ali do puerpério, que se você não entende que esse luto, ele é saudável para você achar a sua nova versão e não simplesmente tentar ficar se despedindo ou tentando reaver aquela versão antiga, você dá uma pirada. Então, para mim, foi realmente bem difícil. Eu acho que o trabalho me ajudou a aterrissar um pouco essa ideia. Mas a maternidade, para mim, foi o ponto principal de você vai ser uma mulher melhor, uma gestora melhor, uma empresária melhor, porque você tem que parar de querer dar conta de tudo e achar que você resolve tudo. E não é assim, você depende de outras pessoas. Então, eu acho que a minha liderança ficou melhor, a minha gestão, eu fiquei mais leve, né? Eu fiquei mais receptiva a novas soluções, porque se você não pede ajuda, principalmente na maternidade, né? A tal da rede de apoio, se você não pede ajuda, você não dá conta sozinha. E como é difícil, às vezes, pedir ajuda, não, né? Pra alguém que tava há 15 anos sem pedir ajuda, pra alguém que tava há 15 anos Sim, sendo a ajuda tudo, das pessoas, sim. realmente, assim, é transformador. Mas eu, com certeza, assim, desses 2 anos pra cá, eu sou uma mulher completamente diferente. Acredito que pra melhor, porque eu acho que todos os dias a gente tem que, de fato, acordar pra ser melhor pros nossos filhos.
Mas é desafiador. Para mim é um desafio grande, assim. Eu acho que a gente desafia a biologia mesmo, né? Que é aquela coisa da mulher que tinha que ficar em casa com os filhos, cuidando ali, né? Mantendo. E a gente não quer ser só essa mulher. A gente quer ser a que vai pra luta, que vai buscar, que vai conquistar e desenvolver. E eu acho que tá tudo bem, mas é um desafio. É um grande aprendizado, né? Eu acho que a maternidade é um grande aprendizado. Teu filho ainda é pequenininho, os teus também. O meu já tem 20 anos, gente. Então, assim, não. Você já dorme a noite inteira? Já. Agora por outras coisas, tá? né? Muda um pouco. Outras preocupações, né? Todo mundo... Estamos chegando ao finalzinho, mas vamos falar um pouquinho de Donas do Negócio, desse projeto. Vou começar aqui com a Thelma. A Thelma já participou de uma edição, está de volta. Quais são as tuas expectativas? Como que isso... o que o Donas representou no teu negócio? Olha, eu achei que passa muita credibilidade, sabe? E você está participando com essas mulheres, conhecendo a história, tanto daqui de 2024, quanto agora, 2026. E a gente fica até se sentindo pequena, porque eu falo, meu Deus, essa mulher, essas mulheres. Aí eu acho que, olha, já nem é tanto, sabe? Mas é muito bom ouvir, são histórias inspiradoras, aprendizado, né? Principalmente, acho que ela já passou por aqui, a Inês, que é da Mendes. A história dela. E sim, sensacional. Eu sou cliente dela, inclusive, cliente ali. Agora a Fia falou, agora você me conquistou de vez. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, aqui da região, a Inês é um nome que a gente não pode deixar de falar. É um nome. Eu acho que é muito bom você ver um trabalho também, a donas do negócio, né? Quem projetou, porque muitas vezes você projeta, você tem até um projeto, mas ele não consegue passar por vários como esse, vários segmentos, vários setores, E esse projeto que elas querem é perfeito, porque você pode pegar todos os segmentos, né? E até eu tinha essa restrição até da advocacia, que tipo, mas não eu não estou falando aqui, não estou querendo captar, eu estou falando da minha vida, do meu trabalho. Então, é muito bom isso. E estou aprendendo, é um network, né? Assim como eu sou cliente dela hoje, ela pode ser minha cliente ou ela, a gente... Então, isso é muito bom, gostei e voltarei para o próximo. Eu não consigo fazer todos, como eu estou, né, com esse problema aí da minha aqui, lá, mas quem sabe, né? Dá para eu fazer todos. É um projeto que já está consolidado, a cada ano vem com novidades também, né? E Thaís, que é estreante, quais são as expectativas e o que te levou a participar desse projeto? Boa. Quando foi apresentado pra gente o projeto, né, e aconteceu o convite, eu identifiquei rapidamente alguns pilares muito importantes para o meu negócio. Primeiro é a chancela da TV Tribuna, né? Força da marca. Então, estar aqui com vocês é algo que realmente traz credibilidade, visibilidade, exponencializa a nossa imagem. Esse é um primeiro ponto. E a gente está nesse momento de expandir mais para dentro da cidade mesmo, né? A gente hoje atende o mundo inteiro, mas a gente quer que os santistas nos conheçam mais. Então, esse foi um ponto, a gente achou muito legal. O segundo é o senso de comunidade. Então, o empreendedorismo é a coisa mais solitária que existe na face da Terra. Eu, graças a Deus, tenho alguns sócios que me ajudam nessa missão, mas é muito difícil. Então, ouvir histórias como as que eu ouvi hoje, que eu já ouvi lá no evento, inspira, motiva... Sim. Traz a ideia de você não está sozinha, você não é a única que passa por isso. E a troca, o aprendizado, principalmente o networking, né? O quanto que a gente vai conseguir trocar juntas. Eu achei que é um momento muito importante, não só para nossa carreira pessoal, minha e das minhas sócias, mas para o nosso negócio também. E tô feliz demais, assim, tô adorando. Não sei se já posso fazer propaganda disso, mas assim, do que a gente teve de mídias já, de aparições, a gente já teve bons clientes fazendo negócios lá. Não, isso é super importante falar, sim. Exato. Porque... Então, é algo que vale muito a pena. A gente no marketing chama de ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Então, já deu ROI. Já deu ROI. Não isso só é com ótima clientela. notícia para quem está estudando. Exato. Não Não só com clientes, mas também com essa troca aí, com esse
de aprendizado que é super inspirador. Que maravilha. Meninas, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu tenho o privilégio de conhecer as donas uma a uma aqui. Obrigada, Thelma. Deixa o seu recado final aqui para a câmera. Muito obrigada. Eu que agradeço a donas, porque é sempre bom participar e fazer parte desse projeto. E aí eu sempre brinco com a Amanda, né? A gente, olha, um dia eu queria estar ali na Globo, tendo uma participada, e a gente sente que está dando uma participada, e é muito bom. Não só, às vezes a gente quer mostrar nosso trabalho evidente, mas a gente também quer aprender, né? E aqui eu acho que a gente aprende muito com essas mulheres, como eu te falei, ouvir histórias, ouvir o marketing isso aí te motiva para você tentar também melhorar bastante. Eu acho que esse é o recado que, se você é dona e participar, você vai ter essa certeza de que você achou que, nossa, eu estava indo bem, mas você vai ouvir essa história e falar, não, eu vou ter que melhorar. Obrigada, Thelma. Thaís, obrigada pela participação também. Obrigada. Deixa o recado final. Bom, eu como toda marqueteira, né, uma boa marqueteira, vou fazer o meu pitch aqui de vendas. Então, se você tem qualquer questão relacionada à sua mobilidade global, a acesso internacional, seja por uma cidadania europeia, seja por um visto de trabalho, Estados Unidos, seja querendo comprar um imóvel fora, agora a gente tem vários lançamentos em Portugal, Itália. Bom, enfim, procura de Opconte, Lopes Mundi, Tavares e Chau, XLCR, são todas as empresas do nosso grupo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês em casa aí também pela audiência. E semana que vem tem mais podcast Donas do Negócio. Vamos dar um tchau lá na câmera geral. Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos.